E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma prática em análise de dados, tá? Uma prática básica aqui em Excel. É uma atividade que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai analisar nesta base de dados aqui, né? Numa base de dados hipotética de um banco, né? Com cadastro de pessoas, né? E nesse cadastro você vai ter alguns campos categóricos, né? E campos que são quantitativos, numéricos. Então a gente vai entender aqui quais são esses campos e o que significa cada um deles, tá? Então vamos lá. Show. Esse primeiro campo aqui identifica se o cliente comprou ou não um título, tá bom? No banco. Aqui a idade do cliente, a profissão, o estado civil, formação, se ele é devedor, se ele deve ao banco em algum outro contexto, qual o saldo que ele tem em conta, se tem alguma hipoteca, se tem empréstimo e quantas ligações foram feitas para poder acontecer, né, essa compra. Então a gente vai classificar cada variável. Então, essa variável é uma variável categórica, que a gente chama variável também dicotômica ou binária, né? Ela é sim ou não. Aqui eu tenho uma variável numérica, né? A variável numérica do tipo inteiro, apenas números inteiros, né? A gente já só coloca a idade aqui como inteiro, né? Discreta. A profissão, também categórica. Você clica aqui, você vai ver todos os valores que existem. Estado civil também categórico, casado, divorciado e solteiro. Formação, categórico também, né? Esse aqui a gente poderia até dizer que era ordinal, né? É um qualitativo, uma variável qualitativa ordinal, que começaria aqui com fundamental, médio e superior. Agora fica difícil até de classificar como ordinal aqui, porque tem um campo desconhecido, né? Então esse desconhecido a gente não vai saber se ele vai vir antes de fundamental, depois, porque cada um aí vai ter uma possibilidade. Devedor, se ele é também binário, né? Sim ou não. Saldo em conta corrente poderia ser uma variável numérica quantitativa contínua, né? Pode ser vista dessa forma, mas a gente está vendo que todos os valores são valores inteiros. Tem hipoteca, tem empréstimo também, binário, e aqui um valor também numérico inteiro, né? Variável mais discreta, tá? Então, a ideia é o seguinte, a ideia, pessoal, é a gente analisar cada uma dessas variáveis numa aba dessa, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou botar a variável cliente comprou o título, com Ctrl C, né? Tirar a interrogação. Então, como é que eu poderia verificar a distribuição dessa variável, né? Então, como a gente falou, eu posso utilizar uma tabela dinâmica, eu posso utilizar fórmulas, né? Como é que eu faria isso, né? Então, eu posso colocar aqui o nome da variável. Cliente comprou o título, ela pode ser sim ou não, né? Então, se eu quiser fazer na mão, né, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou perguntar, né, quantos sim eu tenho ali naquela variável. Então, conte ponto se no intervalo de B aqui, né, eu posso colocar toda a coluna B e ele já preenche aqui, né, Bank Marketing, que é o nome da planilha, coluna B, se tem o valor, não vou escrever sim, né, mas eu vou clicar aqui de volta na planilha onde eu estava e vou clicar aqui, porque lá já tem o valor sim na célula 2, né, dessa planilha. Então, ele achou 4.778 sims. Se eu quero colocar, vou aumentar aqui, esta mesma fórmula aqui embaixo, eu só tenho que ter cuidado com o que? Se eu arrastar, nesse caso aqui vai funcionar, porque eu usei a coluna B toda, né? Para não ter problema, né? Um pouco de preguiça também isso aí. Usei a coluna B toda, então ele contou que tem
4.906 nãos, né? Num total que vai ser igual ao quê? A esse mais esse. Um total de 9.684 clientes, né? É de fato, se a gente for até o fim aqui, 9.686, porque na verdade tem duas células aqui que não está sendo usada, né? 9.684, tá bom? Então, quando eu quero comparar o percentual, eu posso colocar esse aqui também em percentual, que vai ser o quê? Igual a esse dividido por esse, né? Isso aqui em percentual vai dar 49%. Posso colocar duas casas decimais. Deu erro. Por quê? Tenho que ter cuidado. Eu estou dividindo este valor por esse para saber qual é o percentual de si no total. Para eu fazer o mesmo aqui, eu tenho que ter cuidado com o quê? Quando eu arrasto com a alça de preenchimento, isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar. O que era aqui B2 vai virar B3. E o que era B4 vai virar B5. Então ele vai estar dividindo por isso, ó, por zero, né? Então esse B4 aqui ele é fixo. Aí se agora eu fizer isso, vai funcionar. Certo? Um gráfico para eu analisar essa variável, né? Aí eu tenho uma informação. Um gráfico para eu analisar essa variável pode ser o gráfico de pizza. Pode ser, nesse caso aqui, um gráfico de pizza, né? Um gráfico desse tipo aqui. Se você vir em gráficos recomendados, ele dá essas opções. Nesse caso aqui, já que é um gráfico pouco utilizado, mas a gente pode usar aqui esse gráfico de pizza. Aqui eu estou olhando essa quantidade, né? Eu posso continuar aqui no rótulo de dados, colocar essa quantidade aqui em rótulo de dados, né? Mas posso vir em mais opções e colocar a opção de percentagem. E deixar de rótulo de dados também, se eu quiser, né? Ou tirar, né? Essas linhas de preenchimento não vai fazer diferença. Posso, para não deixar muito, já tá legal assim. Eu posso vir, que seria mais interessante aqui também, seria eu colocar bem, a legenda já tem, né? Não, aqui já é o suficiente diminuir só para informar quantos por cento eu tenho de pessoas que compraram o título ou não compraram o título, beleza? Então você vai fazer o mesmo para as outras variáveis. Por exemplo, para a variável idade, eu vou precisar distribuir esses valores. Então uma ideia seria, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui valores resumos, né? Então, por exemplo, eu poderia botar aqui para a variável idade, quais são os valores que eu posso calcular? Posso começar aqui pela menor idade, né? A maior idade, a média, desvio padrão, a mediana. 5 valores, pelo menos, para eu começar a avaliar aqui a idade, certo? Então, a idade, como é que eu calculo a menoridade? Várias formas. Eu posso calcular com a função mínimo, né? E aí eu vou pegar essa coluna aqui de idade, fecho, 18. A maior idade com a função máximo, né? Mesma coisa, eu venho aqui, ele já coloca para mim 95. A média vai ser a média desse valor aqui. Então a média, vou tirar essas duas casas decimais, ó. O desvio padrão, eu vou usar a função desvipad. No caso, cuidado, você tem vários desvios padrão, tá? Esse desvipad A aqui estima o desvio padrão com base em uma amostra, incluindo valores lógicos e texto. Texto e o valor lógico falso tem o valor 0. O valor lógico verdadeiro tem o valor 1. Então, veja, eu vou até usar essa função aqui, do jeito que eu estou fazendo, ó, colocando a coluna toda. Quando eu coloco a coluna toda, eu estou botando aqui C1 e C2. Né?
Então você vem, joga, fecha, desvio padrão aqui em idade C, olha o que aconteceu. E aqui, DESV, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, ignora os valores lógicos e o texto da amostra. Né? DESVPAD A, vou chegar aqui, o C, fechar e tome lá. Funcionou. Por quê? Porque nessa DESVPAD.A ele ignora, né, o texto. E é de fato o que tem lá. Né, que a gente, daquela forma que a gente está fazendo. Se você tivesse botado aqui só de C3 até C9686, tinha dado certo. Tá? Em qualquer uma das duas. E aí, no caso, a gente está trabalhando com a amostra. A mediana, função med, né? Eu vou chegar aqui em idade, deu 38. Veja que abaixo da média, né? Ou seja, a média acima da mediana, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, provavelmente, eu tenho alguns valores, né, que está puxando a média mais para cima. De fato, se você prestar atenção, de 18 para 28, só são 20 anos. Né? E de 18 para 38. E de 38 para 95, você tem aí 57 anos. Então, assim, o espaço, a quantidade, né, a variação nessa segunda parte, né, dos dados, de 38 até 95, é bem maior. Por quê? Porque você sabe que a mediana ela divide o conjunto de dados ao meio, sendo 50% dos dados menor do que a mediana e 50% dos dados maior do que a mediana. Basicamente isso, né? Então, se você tem 50% dos dados entre 18 e 38, eles estão mais concentrados ali, né? O espaçamento, a variância nessa primeira parte da mediana é menor. Se a gente fizer aqui um gráfico desses dados, né? Eu poderia também, eu não fiz nesse caso aqui, mas eu poderia também ter feito um gráfico desse cara aqui, né? E inserido o gráfico recomendado, ele ia me dar aqui esse gráfico de colunas, de coluna agrupada, né? Colunas agrupadas. Essa foi uma sugestão que ele deu aqui, né? Se você quisesse colocar um gráfico de coluna agrupada, que ele está usando um gráfico dinâmico, eu vou retirar essa por enquanto, não é o caso, tá? Então, a idade, né? Eu posso criar um gráfico de idade. E aí, neste caso, como é que eu vejo a distribuição? Ele recomendou alguns gráficos aqui, mas normalmente um gráfico de valores inteiros assim pode ser um histograma desse tipo, tá? Ou até mesmo um histograma com um Pareto. Nesse caso aqui já é suficiente esse para nos dar uma distribuição dessa variável, né? E aí eu vou dar um Ctrl X aqui e colocar esse gráfico aqui, né? E aumentar um pouco ele. E com a distribuição dessa variável, a gente entende que esses dados eles estão concentrados abaixo da mediana, né? Porém, você tem a média sendo maior do que a mediana, ou seja, a média está por aqui. Por mais que você tenha uma concentração, né, maior abaixo da mediana. Veja, eu vou marcar aqui o intervalo onde está a mediana, para ficar mais fácil você entender, né? Veja que a quantidade de idades, né, de pessoas para cá e para cá são iguais. Só que veja que esse espaço daqui até aqui, ó, é bem maior, né? É bem maior. Provavelmente o desvio padrão aqui nessa área é maior.
Mas aí você, com esse gráfico aqui, você dá um nome a ele, né? Distribuição de frequência da variável idade. Tá? E o que é que isso quer dizer? Cada carinha desse aqui, ó, cada intervalo, está dizendo a frequência de pessoas nestas idades. Né? Então, se você olhar a média, né, a média ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar após a mediana, né? Ela vai estar após a mediana. Certo? Após o valor da mediana. Por que ela puxou mais para cá? Porque você tem alguns dados aqui, ó, muitos dados aqui, que puxam um pouco a média para cá. Por mais que, aparentemente, o pessoal esteja mais concentrado aqui, nessa região, principalmente dos 28 aos 38 anos de idade. Então, essa é uma análise simples da variável idade, né? Você consegue tirar informações disso aqui, beleza? O que é que a gente pode ainda fazer mais com essa variável? Eu poderia ainda criar um blockplot, mas eu posso deixar para outras variáveis, tá? Para mostrar isso aqui. Eu posso ainda editar esse gráfico, eu particularmente gosto de tirar essas linhas de grade. Os rótulos, se você achar interessante colocar aqui, não suja tanto o gráfico, né? Você pode colocar. Nesse caso não faz sentido você ter o vertical, né? Não faz muito sentido porque você já tem as quantidades aqui, né? Então você pode aumentar um pouco. Diante desses valores mais espaços, né? Como eu estava dizendo, vocês estão vendo aqui, quantidade, por exemplo, 1, né? 2, 3, ou seja, muitos valores aqui bem acima do valor da mediana, né? Bem acima do valor da média, faz com que essa média venha um pouco mais para cá, né? Então você tem um gráfico aqui mais assimétrico, né? Mais assimétrico aqui no meu contexto à esquerda, tá? Então esse gráfico traz para você a distribuição de frequência da variável idade, e aqui eu trago alguns valores resumo dessa variável idade, né? Esse desvio padrão aqui, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ao redor da média, se você for, quanto menor esse desvio padrão, né, menor a variação. Se a média está aqui neste valor de 41, que vai estar nesse intervalo aqui, você diz que um desvio padrão a mais e um desvio padrão a menos da média, quer dizer o quê? Quer dizer, até 53 mais ou menos aqui, né? E até 29 mais ou menos por aqui, você tem um desvio padrão da média e um desvio padrão da média acima. Um desvio padrão abaixo da média e um desvio padrão acima da média. A profissão, o estado civil, a formação, você também pode criar um gráfico de análise, né? Você pode colocar aqui profissão, baseado da mesma forma como a gente criou esse gráfico aqui do sim e do não, tá? No caso da profissão, do estado civil e da formação, aqui daria um pouco mais de trabalho, porque você tem várias variáveis, né? Vários valores diferentes. Nesse aqui nem daria tanto, porque só são 3. Eu posso até colocar aqui profissão. Então, a profissão eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer a profissão utilizando uma tabela dinâmica, tá bom? Então, a tabela dinâmica ela vai ser gerada a partir de um conjunto de dados, que é esse conjunto de dados aqui. Poderia ser um conjunto de dados oriundo de uma tabela, que eu vou dizer assim, tabela estática no Excel, poderia. Não é o caso, você não tem uma tabela aqui, você tem um intervalo de dados. A prova é que você pode até clicar aqui dentro, não aparece nenhum menu da tabela. Tanto se você quiser criar, vou dar um Ctrl T e inserir uma tabela aqui, transformar isso numa tabela, ele vai transformar, vou dar um OK aqui.
Ele está dizendo isso irá alterar um intervalo. Ah, tá filtrado aqui. Deixa eu tirar esse intervalo que estava filtrado. Inserir tabela. Ok. Veja que agora eu tenho uma tabela aqui, não tenho mais um intervalo de dados. Quando eu clico em cima desses dados, eu tenho uma tabela. E eu vou chamar aqui, por exemplo, de Bank. Vou chamar de TB de tabela, certo? Bank Market. Tudo junto. É o nome da tabela, né? Então você pode criar a sua tabela dinâmica a partir dessa tabela. Você vem inserir tabela dinâmica da tabela intervalo. Aí ele vai perguntar, daqui ó, TB Market, numa nova planilha, ou você quer criar numa planilha existente. Eu não vou nem criar numa nova planilha, eu vou clicar aqui em planilha existente, local, e ele vai me perguntar qual é a planilha que você quer colocar. Eu vou vir aqui em profissão, né? Nessa planilha, profissão, vou colocar essa tabela dinâmica aqui na 4, vou dar um OK, né? Para apagar isso, profissão. Ele cria aqui uma tabela dinâmica que tem um nome, né? Se eu olhar aqui, tabela dinâmica 10, eu vou chamar de TD, de tabela dinâmica, BM, underline BM, de Bank Market. Tá assim, Bank Marketing, certo? Então, nessa tabela dinâmica, eu consigo analisar facilmente essa profissão, esse estado civil, essa formação. Também poderia ter feito uma tabela dinâmica aqui, posso mostrar a vocês. Na profissão, eu vou olhar, por exemplo, profissão, eu quero nas linhas da tabela, né? Então vai aparecer todas as profissões aqui. Veja que não dá o mesmo trabalho que eu tive aqui, né? E eu quero que mostre aqui ao lado, quando eu clico dentro da tabela dinâmica, aparece os campos da tabela dinâmica. Eu quero que mostre aqui ao lado as quantidades, né? Quantos tem de cada um desses, quantos são administradores, quantos são, né, aposentados e assim por diante. Então, os valores que eu quero aqui que apareça é a quantidade da própria profissão. Por exemplo, eu estou relacionando aqui a profissão com a profissão. Eu quero a quantidade de administradores. Eu não quero a quantidade de casados administradores. Entendeu a diferença? Eu quero a quantidade de administrador, a própria profissão. Então eu venho aqui em valores. Ele já traz para mim uma contagem, né? Que é o que eu quero. Quantos administradores, quantos aposentados e assim por diante. Se eu quisesse, digamos, configuração do campo de valor. Se eu quisesse aqui, será que faz sentido a soma de profissão? Não faz sentido, né? Eu vou somar administradores. Será que faz sentido a média? Não faz sentido, né? Porque não tem valores aí. Ele vai dividir por nada, vai somar tudo e dividir por nada, não faz sentido. Então, nesse caso aqui, que essa variável é categórica, só faz sentido a contagem, né? Eu tenho uma contagem de cada um. Posso aqui vir e classificar, pela quantidade, desconhecido, ou clico aqui, ó, e classifico pela ordem do nome, né? Ordem alfabética. Então, para eu fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui, será que se eu chegasse e inserisse um gráfico a partir desses dados, né? Como uma pizza que eu fiz de um outro, será que seria legal isso aqui? Né? Será que seria legal? Isso aqui não é legal, né? Isso aqui não é legal porque a ideia desse gráfico é trazer uma proporcionalidade. E você, por exemplo, saber a proporcionalidade dessa variável aqui, serviços gerais, é horrível. Então, eu posso aqui, a título de comparação, eu posso inserir dois tipos de gráfico. Um gráfico dinâmico ou um gráfico normal mesmo, estático. Vamos ver. Eu vou criar aqui um gráfico recomendado. Ele me recomendou, deixa eu ver se ele vai acertar aqui, esse gráfico em colunas, né? Poderia ser também um gráfico aqui, eu até preferiria, um gráfico em barras, né? Quando você clica no gráfico aqui, ele tem um design, né? No formatar, na verdade, deixa eu ver, alterar tipo de gráfico.
Então eu vou vir em alterar tipo de gráfico. Eu prefiro, nesse caso aqui, as barras, né? Porque, olha o nome como fica mais legal, né? Você lê assim do que você lê como estava antes, tá bom? Então, aqui eu estou olhando por profissão, eu posso filtrar qual é a profissão que eu quero ver, né? Só uma profissão, ou posso deixar todas as profissões, né? Aqui eu posso colocar quantidade de clientes por profissão. Veja aqui a quantidade de clientes por profissão. E aí eu posso ir mexendo aqui, por exemplo, linhas de grade eu acho que não precisa, legenda também não precisa desse total, eu sei que a quantidade, o meu gráfico já diz isso. O eixo, eu preciso desse eixo aqui, né, o vertical, e é importante esse, a não ser que eu coloque rótulo de dados, né? Se eu colocar os valores, nesse caso aqui fica um gráfico limpo, fica elegante, ok. Então eu vou tirar esse horizontal aqui, eu não preciso do de baixo para dar a mesma informação. Seu gráfico tem que estar limpo, né? Eu posso, se eu remover aqui, ocultar na verdade, eu posso ocultar todos os botões do gráfico ou ocultar botões de campo de valor no gráfico. Ó, posso ocultar esse. Às vezes você quer fazer isso para o gráfico ficar mais limpo. Veja como já ficou melhor a sua análise aqui por profissão, né? Aqui ele está mostrando de baixo para cima, né? Se você seleciona aqui no canto de contagem, né? Fizer isso, ele vai trazer assim. Se você for o contrário, ele vai trazer assim. Então vai depender de como você quer mostrar. Se você quer mostrar por profissão, se você quer mostrar pela quantidade, né? Fica a seu critério. Veja que você também poderia aqui criar esse gráfico por aqui, ó. Inserir gráfico dinâmico, né? E ele já traz aqui um gráfico de coluna, mas eu vou trazer o mesmo, sendo esse aqui de barra, né? Bem semelhante aí, ó, exatamente a mesma coisa, tá? Então você também pode analisar. E todo gráfico, veja que esse gráfico aqui é um gráfico dinâmico. Quando você clica nele, ó, análise de gráfico dinâmico. Esses gráficos aqui, ó, esse não é um gráfico dinâmico. Um gráfico normal, estático, em cima disso aqui. Tá bom? Porque se os dados originais aqui mudarem, esse gráfico aqui também muda, tá? Aqui eu vou tirar essa legenda para deixar igual. Vou tirar as linhas de grade, rótulo e o eixo horizontal, tá? Você vai ocultar esse e vou ocultar esse. E aqui, quantidade de clientes por profissão. A mesma forma de clientes por profissão, né? Então você vê que no seu banco, a maioria dos clientes são administradores, não é isso? Você poderia pensar isso aqui em percentual? Poderia. Como é que eu faria isso? Opa. Como é que eu faria isso? Em percentual. Eu posso criar aqui, ó. Eu clico em cima da tabela dinâmica, deveria aparecer aqueles campos, né? Não apareceram. Eu venho aqui, ó, na análise de tabela dinâmica. É porque está desmarcado. Então eu posso colocar aqui profissão novamente em valores, tá? Essa é a diferença do gráfico dinâmico. Eu mexi aqui, botei algo aqui nessa tabela dinâmica, ele atualiza aqui. Esse valor aqui, ó, eu estou pedindo para mostrar ele como? Sem cálculo algum. Eu quero um percentual do total geral. Então ele já me trouxe um percentual do total geral. Eu vou ajeitar isso aqui, tá? Mas veja que você tem aqui, ó, profissão, fica legal você deixar assim. Quantidade de clientes, frequência, o nome disso é uma frequência relativa, né, de clientes, ou seja, 35% dos clientes estão aqui nesse gráfico, beleza?
Então você pode, nessa profissão, você pode aqui, vou voltar para cá, você pode aqui editar esse gráfico. Se você desmarcar essa opção, você vai ser só a quantidade. Veja que agora você tem duas informações, né? Você tem duas informações. A melhor forma de você fazer nesse caso aqui, no meu ponto de vista, seria você deixar das duas maneiras, né? Em uma delas você deixa a quantidade e na outra você deixa a frequência relativa, tá? Cada um dos grafos. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia criar duas tabelas dinâmicas, eu até prefiro, né? Fica mais explicativo, né? E aqui nesse caso eu iria tirar este campo. Como é que eu tiro um campo de uma tabela dinâmica? Eu venho aqui, ó, remover esse campo, né? Veja que agora, mas essa tabela, esse gráfico, ele está relacionado com essa tabela dinâmica. Como é que eu sei? Análise de gráfico dinâmico. Aqui, formatar, não, aqui mesmo. Análise de gráfico dinâmico, fonte de dados. Eu sei que está com essa tabela dinâmica aqui, que de fato essa mesma tabela aqui também está com a fonte de dados, ó, a mesma tabela dinâmica, que é TB Bank Market, né? Então, o que é que eu sugeriria? Eu aqui prefiro criar uma outra tabela dinâmica, aqui mesmo, né? Posso vir aqui e inserir tabela dinâmica, né? Da tabela ao intervalo, que seria TB. Se você olhar, ele já tem aqui, né? TB, você pode clicar aqui e vir nela, ó. TB Bank Market. Ctrl T. Ele já preenche, ó, TB Bank Market. Clique novamente e ele vai colocar a tabela dinâmica aqui, ó. Tá bom? E aí eu prefiro fazer assim, fica mais explicativo. Profissão. Mas aqui eu quero o quê? Aqui eu quero isso, a contagem. Mas nesse campo aqui eu quero que mostre como percentual total. Tá? Neste caso, esse gráfico, ele está relacionado com quem? Ele está relacionado com esses dados dessa tabela dinâmica, né? Então, para que fique o gráfico aqui da mesma forma, né, eu tenho que apagar, porque veja, essa tabela dinâmica, ela está com esse gráfico aqui. Deixa eu botar ele para cá. Esse gráfico aqui com essa tabela dinâmica, beleza? Aqui eu vou inserir tabela dinâmica, ó, gráfico dinâmico. É aquela mesma coisa, tá bom? E agora em percentual, né? Vou fazer a mesma coisita, tira a legenda, tira a linha de grade, deixa assim, né? Coloco o rótulo, isso, oculto, isso, oculto, perfeito, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com formação, certo? E cliente devedor, aqui eu vou deixar em branco, formação, cliente, deixa eu ver como eu estou botando, devedor. O saldo da conta corrente, você vai fazer semelhante. Ó, profissão, formação, cliente, servidor. Saldo, conta corrente. Saldo, conta corrente. Tem hipoteca também, né? Tem hipoteca.
Tá criando umas planilhas aqui, eu tinha esquecido. Tem hipoteca, tem empréstimo. Tem empréstimo, né? E quantidade de ligações feitas. Então, no caso da saldo da conta corrente, né, eu vou fazer um pouco diferente aqui, apesar de eu utilizar aqui o gráfico, né, de distribuição, o histograma, eu vou trazer aqui através da tabela dinâmica. Eu tinha feito aqui a idade, né, na mão, vou fazer aqui o saldo da conta corrente com tabela dinâmica. Então, vou inserir tabela dinâmica, né, da onde? Posso escrever aqui, ó, TB, underline, Bank, Marketing, que é o nome daquela tabela estática, né? E vou inserir aqui na planilha A1. Tá? Inserir aqui. Como é que eu faria? O saldo, conta corrente. Será que se eu jogar para cá faz sentido, né? O que é que vai acontecer? Ele vai trazer todos os saldos aqui. Né? Vai trazer todos os saldos. O que eu quero, na verdade, é utilizar esse saldo, o valor desse saldo de alguma forma. Então veja que eu vou calcular agora, realizar aqueles cálculos de média, de mínimo, de tudo mais, usando a própria tabela dinâmica. Né? Eu vou adicionar uma linha, uma coluna aqui, e na verdade esse primeiro cálculo aqui que eu fiz na tabela dinâmica, ele é o quê? Ele é a soma de todos os saldos. Não me faz muito sentido. O que eu quero talvez seja a média de todos os saldos, né? E talvez eu marque aqui desta forma. Então essa é a média. Né? Essa seria a média. Veja que eu não utilizei aqui fórmula alguma, né? Estou usando a tabela dinâmica. Beleza? Se eu arrastar novamente, ó, na verdade eu vou colocar nas colunas, não era para ter feito assim. Mas você pode fazer, na verdade é aqui, né? Eu vou mudar esse contábil, vou deixar moeda. Pincel de formatação. Aqui é a média. Média, tá? Aqui vai ser... O que é que eu quero calcular aqui? Valor mínimo. Tem um saldo lá de R$1, alguém, né? Mínimo. Eu coloco novamente aqui embaixo, ó. Aí vou pedir o valor máximo. Depois eu configuro lá. Coloco novamente. Posso ver aqui agora. Desvio padrão, né? Da amostra. Eu vou colocar o desvio padrão aqui perto da média. Vou achar o mínimo para cá. O máximo para cá. Tá? Depois eu vou mínimo, máximo, média, desvio padrão. Então esses caras aqui é tudo moeda. Máximo, tá? Média, desvio padrão. O que mais? Deixa eu ver se tem mais algum interessante que ele calcule aqui. Máximo, produto. Não, variância, os demais não precisa. Acho que aqui já está legal. Não, a quantidade, né? E quantidade não é em real, quantidade é um número. E eu diria até que quantidade, contagem, né? Pode ser o primeiro valor.
Eu tenho 9.684 clientes. O saldo eu posso até vir aqui, ó, só botar mesclar. Escrever aqui saldo em conta corrente. Entenderam? Pronto. São valores de resumo dessa variável. Se eu quiser aqui agora um gráfico para essa variável, eu também posso vir aqui na análise, um gráfico dinâmico, né? E eu posso pensar, neste caso aqui, selecionando de fato a variável saldo, né, em conta corrente. Variável saldo em conta corrente, eu vou tirar esse filtro, muito cuidado quando... Ah, não, isso aqui a gente está com tabela dinâmica, né? Então eu posso chegar aqui, ó, selecionar todos esses dados, inserir aqui um histograma. Se eu for em gráficos recomendados, ele vai dar aqui, ó, como possibilidade um histograma, tá? A gente pode até trabalhar com esse gráfico aqui de Pareto. Vou explicar para vocês o que é. Eu vou botar isso, tá? E ele arrastou aqui, ó. Vou dar um Ctrl X e vou jogar ele lá para saldo em conta corrente. Veja, né, como foi que ele trabalhou aqui, ó. Pouquíssimos dados, né, entre 28 mil. Veja que o máximo é 29.340. Mas você não tem muitos com essa frequência. A grande maioria vai receber entre vai ter entre 1 e 451 reais na conta, né? O que é que essa linha aqui, né, está dizendo para a gente? Essa linha está dizendo o seguinte: título do gráfico, linha de grade. Essa linha aqui está dizendo o seguinte, deixa eu ver se fica... Não, o rótulo aqui já não fica legal. Está dizendo o seguinte, veja que eu tenho um eixo principal aqui, ó, na vertical, e tem um eixo secundário aqui na vertical. Ela está dizendo que, ó, neste ponto, nessa área aqui, ó, se é a chamada linha de Pareto. Eu vou explicar agora aqui o que é esse conceito de Pareto, mas eu vou explicar no exemplo prático. Esse ponto aqui, ele está dizendo que, se você puxar para cá, 40% dos dados, né, em torno de 40% dos dados, pertencem a esse intervalo aqui. De fato, esse intervalo aqui tem 3.637. Se você dividir igual 3.637 dividido por 9.684, não é isso? Dá 37%, né? Aproximadamente 38%, que é exatamente aproximadamente isso aqui. Ou seja, 38% das informações estão aqui. Se eu pegar esse aqui, eu posso configurar essa linha de Pareto aqui. Posso formatar essa linha de Pareto. Deixa eu ver se eu tenho como uma... qual é o de menos? Você deixar ela... Não, aqui não. Tipo traço. Aqui já fica... Para vocês deixarem mais... deixei nesse automático mesmo. Mas... deixa nesse arredondar. Porque já tá lá, já dá pra... Se você perceber, ela tem aqui, ó, umas dobras, né? Aqui tem uma, aqui tem outra, que é referente a cada intervalo desse. Se você olhar aqui, ó, você está dizendo o quê? Que mais de 50%, quase 60%, tá nesse intervalo aqui, ó, nesses dois primeiros intervalos, né? Então, se você olhar 1723, ó, vou somar aqui esse. Isso aqui só é a explicação, vocês não precisam fazer. Você tem 55% dos dados, é isso que o gráfico de Pareto está dizendo. Então, você pode informar isso aqui, tá bom?
Existem outras formas de você fazer um histograma aqui desse conjunto de dados. Tá? Você poderia agrupar aqui esse conjunto de dados de outras formas. Eu vou fechar um pouco ele. Né? Você tem aqui valores resumos em cima e aqui um histograma com gráfico de Pareto também. Então, se você vir aqui em tabela dinâmica, criar uma nova tabela dinâmica, também relacionada a benchmark, aqui, e colocar o saldo, né, nas linhas, fica ruim de analisar assim, né? Cada linha é um saldo. Né? Fica horrível de você analisar assim. Você pode fazer isso agrupando. Então, se você agrupar, por exemplo, eu quero iniciar nesse, finalizar nesse, mas eu quero agrupar deixa eu botar aqui, R$100. Né? Ele já melhorou. Tá, ainda tá ruim. Botão direito, agrupar. Eu quero agrupar de 200. Né? Quero agrupar de... Ele sugeriu ali 1000, não foi? Tá 500. Ó, você já começa a ter menos, né? Aqui, talvez 500 seja já um número para te dar uma noção boa. Veja, aqui ele agrupou até 451, tá vendo? Você pode agrupar com menos valores, até 500 ou até mesmo com mais valores, né? Se a gente utilizar a sugestão dele, né, inicial, que era de 1000, então de 1000 em 1000 ele gera um valor. Então aqui você pode colocar em valores agora e ele vai trazer a contagem. Né? Ou seja, você pode botar aqui intervalo de valores. E aqui você pode jogar a quantidade de clientes, que é nesse intervalo aqui. Ou seja, você está dizendo que existe 5.000 clientes, mais de 5.659 clientes, que tem entre 1 e R$1.000. Essa diferença aqui vai ser de acordo com a sua necessidade, com o seu negócio. Né? Então você pode chegar agora aqui, né, e criar um gráfico. Né, até mesmo você pode criar aqui até um gráfico de colunas, ó, como ele vai sugerir, agrupadas. Não fica igualzinho a esse, né? Que está separado. Mas você pode configurar esse gráfico para diminuir esse espaçamento de um para o outro. Tá? Você pode diminuir esse espaçamento de um para o outro. Largura. Deixa eu ver. Transparência não. Aqui é a largura da área de plotagem. Não é essa que eu quero. Deixa eu formatar aqui. Legal. Então, essa largura, para você aumentar, você vai vir formatar série de dados. Você vai clicar aqui, vai clicar na própria barrazinha, ó. Vai clicar aqui e vai diminuir essa largura. Ele vai ficar parecendo um histograma, tá bom? Então veja, né? Aqui você pode tirar essas linhas de grade, né? Tirar esse vertical. Deixa eu ver se colocar aqui fica ruim. Coloco o vertical de volta. Enfim, eu tenho aqui também um histograma, né? Que eu consigo analisar como está a distribuição dessa variável, e é bem claro que ela é uma variável totalmente que a gente chama assimétrica. Né? Ela não tem uma simetria em que um lado da variável é igual ao outro. Né? Aqui você pode ir ajustando. Né? Você vê que ela é assimétrica. Né? Grande distribuição no início, ou seja, a maior distribuição dos valores, os valores estão mais próximos
um do outro ali nos primeiros valores da variável, né? Ou seja, muita gente, na verdade, que é que está dizendo, a maioria das pessoas tem menos de R$1.000 no banco, né? Então, resumir aqui, eu posso deixa eu atualizar. Aqui lembrando que isso é uma tabela dinâmica, então qualquer atualização aqui vem também para cá. Beleza? Esse agrupamento aqui, ó, se você quiser diminuir esse agrupamento, vou botar 100, você pode diminuir e o gráfico aqui vai te dar exatamente essa distribuição assimétrica aqui, né? Então, por exemplo, quando você calcula uma média, né, de um gráfico desse, veja que esse é o mesmo desse, só que aqui eu estou com Pareto, né? Tô com o gráfico aqui de Pareto. Está um pouco grande, né? Quando você tem um gráfico desse tipo, né, a média, se você calcular aqui a média, ó, ele calculou para mim já, não foi? 1706. Veja, a média vai estar por aqui, né? A média vai estar por aqui. Mas se você calcular, deixa eu tirar, você pode clicar em cima também assim para tirar esses ícones, né? Ocultar, tá? Então, opa, sem querer, fechar, distribuição da variável saldo em conta corrente, né? Então, essas informações que você está explorando só dessa variável aqui, pessoal, você não está relacionando ela com nenhuma, todas essas. Ó. Aqui eu usei um gráfico de pizza, aqui eu usei um histograma mais separadinho aqui, na verdade. Aqui eu verifiquei um gráfico de barra para analisar as profissões. Formação em cliente devedor vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer tudo, na verdade, né? Mas o de formação em cliente devedor eu deixo com vocês até para ficar mais criativo, né? Aqui também fiz um histograma, fiz histograma com Pareto, né? A gente entendeu que é o gráfico Pareto. Mostrei essas duas formas de eu trabalhar com tabela dinâmica, agrupados e fazendo esse histograma, ou utilizar a tabela dinâmica para obter os valores resumo, né? Esse tem hipoteca, tem empréstimo, e vocês também vão fazer só em quantidade de ligações feitas. Tem hipoteca e tem empréstimo, vocês vão ver que é bem parecido, ó, sim e não, com o de comprou e não comprou, primeiro que a gente fez. Você pode fazer com esse mesmo padrão, como você pode usar tabela dinâmica aqui também para fazer. Quantidade de ligações feitas, veja que é um valor discreto, né? Então, pode ser parecido aí com idade, né? Mas provavelmente o valor 1 é o valor que vai mais aparecer, né? Então, veja a melhor forma de você representar isso aí. O mais importante é você saber o quê? Ó, eu tenho aqui uma média, eu tenho um desvio padrão, veja, 1.700. Olha o desvio padrão, galera. É maior do que a média, né? É maior do que a média. Quando você percebe isso aqui, até se eu calcular aqui, ó, vou até calcular aqui para conferir. Média igual a média desses saldos aqui, né? 1706, isso mesmo, tá? Ó, e o desvio padrão, o que é que isso quer dizer para vocês? Ó, igual desvi pá de A 2.749. Veja que o desvio padrão é maior do que a média, né? Quem lembra daquele coeficiente de variação, né? Você vai dividir o desvio padrão pela média. Se você dividir aqui o coeficiente de variação, você vai dividir um pelo outro, né? Você vai dizer que é igual a desvio padrão dividido pela média, vai dar acima de 1. Né? Ou seja, a variação muito alta nesses dados, né? É uma ideia de que também não só a variação alta, né? E há uma variação alta, você tem pessoas com muitas pessoas, com 1.125, até aqui, né? A gente calculou
que é até R$1.000, esse gráfico aqui ele pode nos dizer isso. Eu vou mostrar uma opção para vocês também, ó. Se vocês quiserem ver esse gráfico maior, vocês podem mover esse gráfico para um novo gráfico, uma nova planilha em gráfico, ok? Ó, ele cria aqui esse gráfico. Então se você vê, ó, pessoas até R$1.000, mais ou menos, até R$900, né? Já temos mais de 55% das pessoas tendo até R$900. Ou seja, muita gente aqui e o resto espalhado aqui. Isso vai dar uma variação alta, né? Eu vou trazer de volta para cá, dando um Ctrl Z. Deixa eu ver se ele deu um Ctrl. Nesse caso aqui ele não trouxe. Ok, eu vou mover então. Mover. Aqui eu posso dar um Ctrl X mesmo. Deixa eu ver se ele traz. Pode deixar aqui, tá? Mas os gráficos assim, sozinhos também é uma boa prática você deixar esse gráfico aqui, tá? Deixar esse gráfico aqui como uma planilha, né? Distribuição, SC, certo? Saldo SCC, né? Saldo conta corrente, beleza? Deixar ele aqui também como atividade para vocês deixarem no de vocês, ok? Pronto, então é isso aí, né? Vocês têm que entender essa leitura desses gráficos, né? O que isso quer dizer para o seu negócio, para o seu entendimento, né? Você tem uma variação alta aqui, você está vendo de fato pelo gráfico que isso acontece. Não vai sempre ser assim, né? Algumas variáveis vão ser talvez crescendo assim, ó, ela começa com um pouquinho aqui, depois ela cresce, quer dizer o quê? Que a maioria dos dados são valores altos, né? Normalmente quando se trata de dinheiro, salário, saldo em conta corrente, o comportamento da variável é esse. A maioria dos dados estão mais próximos dos valores baixos, né? Se você fazer uma análise do saldo de pessoas, de salário de pessoas, aí vai acontecer isso, né? A maioria das pessoas de uma empresa vão ganhar pouco, vão ganhar menos, a maioria vão ganhar mais. Então, isso vai ser um gráfico assimétrico, né? Com essa curva aqui descendo, né? A cauda à direita, mas a gente chama também de um gráfico aqui assimétrico. No meu caso, ele está assimétrico aqui à esquerda, né? Do gráfico, beleza? Então, o que vocês precisam entender é isso, que quando a leitura de um gráfico desse, onde os dados estão distribuídos, você vai ter logo, ó, se você calculasse aqui a mediana, que a gente nem calculou, se você calculasse aqui, ó, igual a média dessa variável, olha que isso vai acontecer, olha como vai dar baixa, 728, vai estar quase por aqui, ó, vai estar nesse terceiro intervalo, vai estar nesse, é porque ela cortou, né, mas aqui, ó, ela vai estar nesse segundo intervalo. Se eu aumentar o gráfico eu vou ver, ó, vai estar nesse segundo intervalo aqui, ó, a mediana, enquanto a média já vai estar no terceiro intervalo, né? Isso quer dizer o quê? Que quando você tem um gráfico com essa distribuição aqui, né, a média vai ser maior do que a mediana, porque ela vai ser puxada para cá. Lembra, a média é influenciada por valores mais extremos, né? Ao falar em valores extremos, a gente não pode esquecer também do gráficozinho chamado box plot, que você também poderia criar aqui para essa variável, né? Essa variável aqui, ó, saldo em conta corrente, vou clicar e selecionar ela, né, e vou inserir esse gráfico aqui de caixa. Ele nem recomenda aqui, mas é um gráfico bem interessante, né? Eu não vou deixar ele, que nesse caso aqui vai ficar bem assimétrico, né? Ele apareceu aqui, ó. Vou dar um Ctrl X só trazer para vocês como é que mostra. Mas neste caso aqui eu não vou editar ele, tá? Olha, tudo isso aqui são valores extremos no gráfico, né? Nos dados. Então veja como esses dados aqui têm valores extremos, né? Na base. Se você fosse analisar isso aqui, era até um analista provavelmente de negócio aí, deixando isso mais claro, né? Você deveria o quê? Provavelmente separar todos os valores de saldo de conta corrente que está aqui acima, todos esses valores, né? Todos esses, e os que estão nesse intervalo aqui dessa caixa, né? Nesse intervalo aquizinho dessa caixa, que é o que a gente chama, se eu aumentar esse gráfico, eu vou trazer esse gráfico para cá, vou mover esse gráfico também para uma nova planilha, ó, e vou colocar ele aqui,
eu vou chamar de box plot ou caixa SCC, né? Para ficar melhor de ver. Essa linha aqui, pessoal, essa linha aqui do meio marca a mediana, né? Marca a mediana. Se esse X marca a média, eu vou tentar mostrar rótulo de dados aqui. Aqui, ó, marca a média, 1706, tá? Se você formatar essa fonte branco, ó, 1706, né? Eu posso até tirar aqui essa linha de grade, um macetezinho para não ficar aparecendo, é a média, né? Essa média. A mediana vai ser aqui, vai ser 700 e, como a gente calculou, e pouco, né? Veja que a média acima da mediana. O rótulo aqui com os dados não faz muito sentido, tá? Esse é o gráfico de boxplot, tá? Que a gente já falou aí em aulas anteriores, explicando ele. Beleza? Então aqui, aqui eu vou chamar de boxplot do saldo em conta corrente, beleza? Então, aqui, até aqui, vocês precisam fazer, complementando com essas variáveis que ficaram faltando, mas usando a mesma ideia, tá? 1, 2, 3 e essa 4 e 5 aqui, beleza? Então, uma prática mais uma atividade para vocês fazerem, ok? Beleza, galera? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!